Olá, bom dia. Nós vamos dar início à nossa live. Para isso, eu vou convidar a Viviane. Então, eu peço um pouquinho de paciência de vocês. Viviane entrou, convidar. Concluir. Visualizar. Vamos aguardar aqui a Viviane entrar. Bom dia, Viviane. Bom dia, eu tô pretinha. Tá me vendo, não? Tá escura a sua imagem mesmo. O Como que se será que tiver. aconteceu? Não sei. Hum, Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Não vou cancelar você, eu só quero. Bom, que vamos estranho. assim. Só se eu vou tirar você e te colocar de novo. Tá bom, tá bom. Remover Viviane. Vamos colocar de novo a Viviane. Convidar, enviar solicitação. Pronto. Então, quando você me chama, é engraçado que quando você me chama, eu vejo. Aí, quando eu entro, fico preta. Então, eu tô te vendo, mas como se a tela tivesse meio acinzentada, mas dá. Será que é a Ah, iluminação? não, eu Ah, tô pretinha, pretinha aqui. mas eu tô te vendo e agora eu entendi por que que aqui para mim tá um pouco mais escuro, porque aqui é onde aparecem os botões para eu controlar a live. Mas eu acho que a hora Ah, que colocar no ar depois vai ficar certo. ah. Oi, Ah, minha tia linda, ó, que lindeza. Nietzsche, aproveita e chama pelo menos duas amigas para vir fazer parte aqui com a gente. Que a gente ainda É, está ajustando aqui os botões para iniciar. Seja fala bem-vindo. pra, cadê a É, só de mulheres da sua família tem um monte, né, Vi? Dá para participar. verdade? As mulheres são tudo dorminhocas. Sim. É, É, vamos nos apresentando, para quem não nos uhum. conhece. Eu sou a Marcela Melli, psicóloga e terapeuta corporal, e trabalho na área clínica já há mais de 10 anos. Já trabalhei em outros setores, mas a minha grande paixão é a clínica e é nela que eu estou. Vi? Eu, eu sou a Viviane, trabalho na área organizacional aí há quase 20 anos, trabalhando com profissionais. Minha experiência Vi, travou, travou? Travou em travou. que parte? Você Será que falou, é melhor eu entrar de novo? comece a apresentar de novo. Tá. Bom dia, meu nome é Viviane, eu trabalho na área organizacional como psicóloga há mais de 20 anos, transformando a vida das pessoas na área organizacional. Enfim, tenho uma experiência clínica também, junto com a Marcela, né? Marcela, a gente tem vários projetos juntas. E só de caminhada e de história, minha e da Viviane juntas são mais de 20 anos, entre estudo, amizade, risada, choro, alegria, tudo, né, Vi? Com Parceria, certeza. trabalho de vida. Oi, Tati, seja bem-vinda. Então, vamos lá, né? O tema hoje da nossa live é sobre os múltiplos papéis da mulher e a Viviane vai Uhum. começar falando.
Tá, eu vou falar para a gente entender contextualmente a nossa jornada, né? Como foi, enfim. Por quê? Porque faz 100 anos aí que a gente não podia votar, a gente não saía nas ruas, a gente não podia ir para a escola, a gente não tinha um local de trabalho, né? Na verdade, o nosso trabalho sempre foi associado ficar em casa, né? Então, como foi a história da mulher na, na parte do trabalho, né? Antigamente, os homens, eles viam que eles tinham um, um imaginário de que os deuses mandavam neles, né? A partir do século V a.C., aí eles perceberam que eles poderiam ser donos da própria vida. Só que aí formaram umas cidades lá na Grécia, em Roma, só que as mulheres não faziam parte ainda disso. E aí, ao longo do período da história, as mulheres ficavam em casa para cuidar da sua família, não poderiam ter articulações políticas, não poderiam ter um pensamento livre. A partir do século XIX, com a parte da Revolução Industrial, as mulheres começam a ter possibilidades aí no trabalho. Por quê? Porque foi inventada a máquina. E a máquina substitui a força física, que era dos homens. Depois, com o século XX, aí vem as guerras, né? E aí as mulheres realmente precisam sair de casa, precisam sustentar a sua família. E aí começa a relação com o trabalho. Então, a nossa história, ela é muito, assim, se for ver no período dos milênios, né, da humanidade, a nossa história com o trabalho em si, sair para fora, sair de casa para a rua, é muito curto, é muito curto. E a nossa batalha sempre foi com muito conflito, sempre foi com bastante luta, né? Luta de querer um posicionamento, de querer de querer ter o nosso papel aí ele bem definido, como eu posso dizer? E aí, bem respeitado, né? sim. Nesse modelo que a Viviane vem trazendo, a gente sai de um modelo matriarcal, em que as mulheres que conduziam a cidade, porque elas cuidavam das plantações, dos filhos, e elas tinham essa comunicação direta com os deuses, com as deusas. E tinham os rituais que, quando a igreja veio com força, acabou extinguindo e entendendo que aquilo que aquelas mulheres faziam era bruxaria, eram atos pagãos. E deixou de se cultuar a terra, de se cultuar a energia feminina, em prol de uma energia masculina. E o nosso objetivo aqui não é nem dizer se é boa, se é ruim, mas é de pensar como essas mudanças refletiram na nossa vida, na nossa autoestima, no nosso trabalho ao longo dos tempos. Quando vem as cidades na Grécia Antiga, com os filósofos, a mulher é tida como um ser inferior, que serve apenas para a procriação e que não pode fazer parte da vida social, filosófica, política da cidade. E isso traz, quando a gente pensa, sai desse modelo matriarcal para ir para um modelo patriarcal,
E a mulher perde o espaço dela na sociedade, perde a voz, porque enquanto ela podia fazer os ritos dela, os rituais que a nutria, ela tinha um poder de conexão com ela mesma. Para quem acredita, a gente pode falar em deuses, em universo, enfim, o nome aí é o de menos. E é como se fosse tirado da gente esse poder. E quando vem a Sim, Revolução Industrial, que é necessário mão de obra extra, é colocada no nosso colo essa oportunidade, mas com isso vem o acúmulo de funções. Eu costumo sim, brincar que a gente não tem dupla jornada, a gente tem tripla, quádrupla e por aí vai, que eu não sei nem os nomes. Porque a gente só sim. foi pulando esses papéis, né? Se a gente ainda for olhar, o homem muitas vezes ele sai para trabalhar e agora tem uma mentalidade de que o homem ajuda a mulher com as tarefas de casa e com os filhos. Mas ainda tem muitos homens, porque eu vejo isso no consultório, principalmente quando atendo casais, que um ponto de briga normalmente é esse, que o homem não ajuda em nada dentro de casa, fica todas as funções para a mulher, e ela é exigida que além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dela mesma, quando ela lembra de fazer isso, ela tem que dar conta de contribuir com as contas da casa. E para o homem, como se ficasse apenas essa parte de bancar financeiramente e nem integralmente mais. Então, isso vai trazendo um peso para a gente de como a gente lida com tudo isso, do que é possível fazer, de que papel é mais importante, qual papel dá para abrir mão, ou tem que dar conta de tudo. E aí, a minha resposta para isso, eu não sei se a Viviane vai concordar, é que isso é muito relativo. E é muito pessoal de mulher para mulher. Porque cada uma vai ter que olhar o que é importante para si naquele momento, o que ela dá conta de fazer e o que ela escolhe fazer. Porque muitas vezes a gente olha, tem tanta coisa para ser feita, e quem nunca teve um dia desse? Eu falo porque eu, como mulher, já tive, a Viviane também já teve, a gente ainda tem, que a gente olha e você fala, putz, não sei nem por onde eu vou começar hoje. É. E a gente dá sempre um jeitinho, né, Má, de fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E então, quando a gente olha para esses múltiplos papéis que a gente foi acumulando, a pergunta é, né, como é que a gente pode, enquanto mulheres, fazer esse resgate da energia feminina para que a gente consiga lidar com esses papéis de maneira mais leve, mais tranquila, mais prazerosa para a gente. Até porque Sim, uma das coisas que a Viviane e eu vimos observando ao longo do tempo e quando a gente pensou nesse projeto, era de que a gente está muito contaminada pela energia masculina. Isso é sim, bom? Isso é ruim? Novamente, depende do que a gente tem para fazer. Se eu tenho que sair para ir à caça, pensando que a caça hoje é o nosso trabalho, é o que traz o nosso sustento, eu preciso dessa energia feminina. Ou, desculpa, dessa energia sim, masculina. Porque é isso que vai me sim, dar impulso, vai me dar força para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes sair da cama quando a gente quer, na verdade, ficar. A Angélica está colocando aqui as crenças. Sim, Angélica, as crenças, e mais do que as crenças, a forma como a sociedade funciona, e quando a gente vê, a gente está fazendo sem pensar igual a todo mundo. Para algumas mulheres isso funciona muito bem, para outras isso gera um incômodo grande. Então, quando eu penso que eu vou sair para trabalhar e eu preciso dessa energia masculina, tá tudo certo. É o que aquele momento pede. Mas como é que eu faço para quando eu chego em casa eu voltar para a energia feminina, para cuidar de mim, para cuidar dos meus filhos, para quem tem filhos, marido, para cuidar da casa. E até mesmo dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa dessa energia de que eu vou lá, eu faço acontecer, e também pode ser feita com um jeitinho feminino. Eu posso olhar e escolher passar como um trator por cima de tudo, que seria uma energia masculina,
E aí eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de energias, que são coisas completamente diferentes, porque tem muito homem com energia feminina. E hoje Sim, muitas mulheres com energia masculina. Se a gente for pensar nisso, qual é o número de mulheres que sustenta a casa hoje? Que é o sim. arrimo. E qual o número de homens que cuida dos filhos, da casa, enfim, né? Para essa mulher sair. Exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, eu chego no meu ambiente de trabalho, eu já tive a energia propulsora de sair de casa, de ir até lá, de chegar, de fazer o que precisa, de organizar a agenda, as atividades do dia. Isso faz parte da energia masculina. Porém, a energia feminina é a energia que proporciona com que eu olhe para tudo isso que eu tenho que fazer e eu escolha um jeito que seja leve, que seja gostoso, que eu possa incluir as outras pessoas ao meu redor nisso, que eu possa olhar para o que eu tenho para fazer e definir o que é prioridade para mim naquele dia. E onde entra também o jeito feminino hoje, que é uma das nossas propostas, olhar para isso com esse acolhimento, que assim, talvez hoje minha filha não esteja muito bem. Será que não dá para eu trabalhar de casa? Será que dá para eu não ir hoje e cuidar da minha filha, que para mim é muito importante? Até porque a gente pensa, né? E aí eu falo a gente porque eu sei que a Viviane também pensa dessa forma, nas relações de trabalho como um meio para que a gente tenha uma vida melhor. E não o trabalho como um fim, como eu tenho que fazer tudo para dar conta do meu trabalho e deixar todos os outros aspectos da minha vida de lado. Então, Sim. isso é um ponto que a gente valoriza muito e que é base para o nosso trabalho. E isso também tem muito a parte da história, né, Marcela? Que o Sim, trabalho é o fim. exatamente. Até porque, se a gente for pensar historicamente, na década de 70, 80, 90, acho que ainda pegou isso, que era, se a gente for pensar nos nossos pais, o trabalho para eles era uma atividade que era para simplesmente sustentar a casa. Eu saio para trabalhar porque eu preciso trabalhar, eu não tenho outra escolha. Mas à medida Sim, que os, os anos foram passando, as necessidades das pessoas foram mudando, a gente entrou no modelo de trabalho que eu posso escolher um trabalho que tem a ver com o que eu gosto, com quem eu sou, com algo que seja prazeroso, não aquela coisa que eu simplesmente levanto, vou trabalhar, vou lá, faço meu trabalho, sem envolvimento emocional nenhum. Essa realidade ela sim. não existe mais há muito tempo. E com os jovens de hoje está ainda mais diferente. Sim, por isso que dá tanto conflito de gerações. Porque a geração anterior, né, umas duas gerações anterior, que ainda está no mercado de trabalho, pensa nessa forma robótica ainda de trabalhar. Eu tenho que acordar para me sustentar. E não ter um Sim, prazer nesse labor, né, nesse trabalho. E a sim. Angélica colocou aqui, esse período de pandemia nos faz refletir principalmente que menos é muito mais. Isso, com certeza. Exatamente, Angélica. E até pensando nisso, nessa reflexão que veio para a gente também, na forma como a gente lida com o trabalho e com as outras relações que estavam, eu vou falar esquecidas porque não me vem outra palavra melhor, mas que estavam perdidas nisso, porque a gente estava com a energia muito voltada para o trabalho. E diferente da década de 80 que a gente falou agora há pouco, a gente vive hoje, até por conta das redes sociais, um evento que é assim: se eu não estiver postando na rede social, mostrando que eu estou fazendo uma coisa muito legal, é como se a minha vida não tivesse. Obrigada, Angélica. Adormecidas, acho que é um termo bem bacana. É como se a gente não tivesse vivendo. Então, Sim, essa coisa do estar em casa com a família, com os filhos, ou com você mesma, de falar, hoje eu vou sentar aqui, é um sábado, eu vou ficar de boa, de perna para o ar,
né, deitada, assistindo uma TV, lendo um livro, tirando um cochilo, a gente não estava se permitindo, porque tinha essa necessidade que chegou o final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa. E na verdade a Sim, gente não tem que nada. E até penso que esse movimento que a gente vinha, quando eu tenho que fazer alguma coisa muito legal no final de semana, sugere uma compensação para tudo aquilo que eu fiz na semana. É positiva? É negativa? Depende. Porque se eu vou fazer algo no meu final de semana, para mim, porque é algo que vai me reenergizar, que eu gosto, e que tem essa energia feminina fluindo, tá perfeito. Agora, se eu sim, vou fazer coisa porque eu vou agradar o outro, porque eu penso, eu mereço fazer algo diferente porque minha semana foi ruim. Eu estou trabalhando, às vezes, num lugar que eu não gosto. Para que eu vou continuar neste lugar? A Angélica sim, colocou aqui. Pessoas vivem preocupadas com os julgamentos. Vivem mesmo, Angélica. Isso é um problema no sentido de que a nossa energia está muito voltada para o outro. E a nossa energia, ela precisa ter um movimento de dentro e fora. Então, eu volto para a minha necessidade, para aquilo que eu quero, para aquilo que faz sentido para mim, e olho para o outro. Se o outro está julgando e aquilo não me afeta, ótimo. Agora, se eu estou fazendo as coisas, eu olho para mim, eu vou fazer para o outro não me julgar, aí é que mora o perigo, porque a gente para, ou melhor, a gente perde a conexão com quem a gente é para ficar vivendo em prol de uma sociedade que hoje está adoecida. E, no entanto, a pandemia é um reflexo disso. Né? No começo eu li muitas coisas e tinham pessoas que falavam a Terra está adoecida. Não, gente, a Terra está uhum, ótima. Quem está adoecido somos nós, seres humanos. sim, Porque a Terra já fez o trabalho dela de expulsão várias vezes, quando teve a época que os dinossauros foram extintos, depois a era glacial, e quem deixou de sobreviver foram seres vivos que existiam, independente de homens ou animais, mas somos nós, a Terra continuou aí existindo do jeitinho dela. E quando a sim, gente pensa neste adoecimento, o trabalho tem sido fonte de muito adoecimento, né? Acaba sim. surgindo estresse, síndrome de burnout, e outras consequências, depressão, ansiedade, pânico, enfim, daria para a gente enumerar uma série de coisas. Isso a gente está falando das mais emocionais, mas também tem a parte física que é muito afetada, como um pedido de socorro. E Sim. para Quantas vezes a pessoa tem inúmeras dores de cabeça durante a semana, procura médicos, enfim, não acha uma causa. A causa está aí, na infelicidade que o trabalho está trazendo para a sua vida. sim. E quando a gente pensa nessa questão do feminino junto com essas relações, por exemplo, uma mulher normalmente, né, e eu falo porque 90% do meu público hoje no consultório são mulheres, elas trabalham doentes. Sim, E eu não vou falar só delas, porque eu já fiz isso. A Viviane já fez isso. sim, E isso é um modelo que não faz parte de quando a gente pensa em integrar a energia feminina e a masculina. A gente faz porque a gente tem, tem consciência do comprometimento que a gente tem com aquele lugar, com aquelas pessoas, mas é poder olhar como é que isso fica para a gente enquanto mulher, da sobrecarga que isso traz. E de poder aprender a parar e refletir que modelo de vida a gente quer para a gente, já que a pandemia, de certa maneira, trouxe esse espaço para essa reflexão. Até para exemplificar, ontem eu atendendo uma cliente minha, que eu estou trabalhando com ela questões de autoestima, e eu tinha pedido para que ela relacionasse as atividades, as situações do cotidiano dela que afetam a autoestima dela. E ela trouxe um ponto muito interessante, que ela marca, agora não, porque não é possível, mas antes da pandemia ela marcava, por exemplo, de receber massagens, que é uma coisa que ela gosta muito, e ela sempre desmarcava. E nós fomos investigar os motivos. Então,
por que que ela desmarcava? Porque ela aparecia, ela é professora, apareciam outros alunos para ela atender, porque ela não se prioriza, porque ela vai se colocando de lado nesse momento. E tudo isso vai colaborando para que a gente entre no modelo muito masculino de que eu tenho que produzir, faça chuva, faça sol, com dor, sem dor, gostando ou não gostando. E o momento Nessa, traz realmente essa possibilidade, só deixa eu concluir, de remodelar isso. Pode falar. nessa semana também surgiu para mim um pedido de ajuda. Uma pessoa, né, da empresa que eu trabalho, uma mulher, pegou e falou: se eu sentir mal, porque eu acho que eu tô com síndrome do pânico, eu posso pedir sua ajuda? Você me ajuda? Falei, claro que pode, mas você tem que ver o que é esse sentir mal, o que está acontecendo, né? A ajuda eu consigo momentânea, mas você precisa ir além e procurar uma ajuda realmente profissional, em outra esfera, não dentro do trabalho, mas para compreender o que está acontecendo com a sua vida. Sim. É porque quando vem esse pânico, já tem algo ali gritando que foi ficando para trás, às vezes com pequenos sinais. A Tati Sim, colocou aqui. Eu acho que o que mais pega é como lidamos com as cobranças de todos à nossa volta. Complica como priorizamos as coisas e isso nos tira energia. Isso é um ponto bem interessante, Tati, porque realmente, dependendo de quem nos cerca e da visão que essas pessoas têm, elas entendem que o modelo delas é o único modelo que está correto, e quando a gente se propõe a fazer algo diferente, e o outro não entende, não vê um sentido daquilo, ele vai julgar, ele vai cobrar a partir do referencial dele. E aí é um referência. desafio para a gente de equilibrar o que é importante para a gente, o que a gente vai priorizar em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Né? E essa é um ponto que não tem uma única resposta e nenhuma resposta simples, porque vai depender muito de como você consegue olhar para tudo isso e ir se desprendendo também do que o outro vai falando, para entender que talvez no primeiro momento tenha essa falta de entendimento, tenham essas cobranças, mas você tem um objetivo maior, você tem um propósito para te levar para um outro patamar que talvez aquela pessoa não esteja pronta ainda para enxergar. Que vem a questão do julgamento que a Angélica falou. Sim. Ai, que bom que agora você se prioriza, Tati. Isso aí. E quando a gente começa esse processo de se priorizar, quem está ao nosso redor e estava acostumado com as pessoas, a gente abrindo mão da gente, porque isso a mulher faz muito bem. Eu estou rindo porque assim, é um riso de nervoso, que não deveríamos. Mas a gente é educada desde muito cedo para abrir mão das nossas necessidades para cuidar do outro. E quando a gente faz um processo inverso para começar a cuidar mais da gente e colocar o outro no lugar dele, no sentido de que primeiro eu cuido de mim, a hora que eu estiver bem eu cuido do outro, as pessoas estranham, elas reclamam mesmo, porque elas não estão acostumadas com isso. E aí, quando eu falo nisso, me vem a imagem da máscara do avião, que a orientação que tem lá é que numa situação de emergência, quando a máscara cair, primeiro você vai colocar a sua máscara, você vai cuidar de você para depois você ajudar quem está do teu lado. E nós mulheres, no nosso processo educacional, a gente foi ensinado o quê? Primeiro eu coloco a máscara em todo mundo, e se der tempo, se sobrar alguma energia, eu coloco a máscara em mim. Sim. E quando eu penso também de equilibrar as situações de trabalho com quem a gente é, com o que a gente gosta, muitas vezes fazer isso ao longo do nosso dia. Então, quando eu faço uma comida gostosa, que é a comida que eu quero comer, que eu estou com vontade naquele dia, eu estou cuidando de mim.
Não importa se as pessoas que moram comigo ou convivem comigo não gostam daquela comida. Por que que eu vou fazer só a comida que de repente meus filhos gostam? Que quem tá ali junto comigo no dia a dia gosta. Por que que eu não posso um dia falar, tudo bem, eu vou pegar e vou fazer para mim hoje. Se o outro não quiser comer, não tem problema. Outro dia eu faço a comida para ele. Tati comentou mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. É É uma uma questão questão difícil. difícil, mas não podemos nos furtar deste processo, até porque estão na volta, quem estão à volta caem em si também, como a Marcela disse. Sim. E Tati, você trouxe outro ponto importante também. Essa transição é um processo. Quando a gente pensa, às vezes eu ouço, né, a pessoa dizer assim, ah, mas eu queria que fosse num estalar de dedos. Eu não queria passar por esse processo, eu queria acordar e já está tudo resolvido. Isso é da energia masculina, como se o processo não importasse. E quando Sim, a gente vai caminhando e fazendo esse processo acontecer, a gente vai percebendo as nossas transformações pouco a pouco. E vai ter hora que vai ter desafios sim no caminho, vai ser difícil, às vezes vai dar vontade de desistir e voltar para o modelo antigo, porque daquele jeito ninguém me enchia as paciências. Mas à medida que a gente também vai enxergando os ganhos que a gente tem, a gente vai se fortalecendo. E sim. A uma coisa, gente tem que perceber que o nosso cérebro, ele foi programado para o hábito. A gente sair do hábito, isso cria um grande conflito, né, em nós. E para transformar em outro hábito, um hábito mais saudável e mais feliz, né, para a gente trabalhar, isso leva tempo. sim. E até Leva quando a tempo, gente, a gente precisa se aceitar. e quando eu penso nesse processo de mudança, até pensando historicamente, que a gente ainda carrega o nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga do nosso cérebro, que é a importância da mulher participar de grupos. Porque se a gente Sim, for pensar lá na época das cavernas, o homem saía para caça e a mulher, ela se reunia com as outras mulheres para se ajudarem a cuidar delas mesmas e da prole e ter essa proteção. E isso trazia um conforto. E como tudo que a gente vive hoje, com toda a modernidade e com a influência forte da energia masculina, a gente foi perdendo essa conexão de estar em grupo com outras mulheres, de ter espaço para falar, para sorrir, para chorar, para compartilhar as dores, para compartilhar as conquistas. E isso, para a gente, é de extrema importância. Que entra num outro ponto que eu também observo, que às vezes o casamento da mulher, do casal, está sobrecarregado porque a mulher ela não tem com quem compartilhar essa parte dela que faz parte do grupo do universo feminino e fica voltado somente para o marido. E aí é onde começa as discussões de que meu marido não me entende, meu marido não me ouve, ele não está nem aí para mim. Só que o molde, né, da mente dele, o cérebro reptiliano dele, é assim, tem que estar focado na caça, tem que estar focado em trazer a comida para casa e voltar vivo. A mulher assim, a falar das coisas, dos sentimentos, para o homem é blá 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 blá, e a gente se irrita com isso. Então, quando a gente tem um grupo forte de mulheres que são acolhedoras, que têm, eu vou usar o termo maternagem, no sentido de que dão colo, estão disponíveis umas para as outras, a gente minimiza esses problemas entre o casal e a mulher ganha muito com isso, porque ela se sente pertencente novamente. E isso está no nosso DNA, tá para além daquilo que é do nosso emocional, né? Tá na nossa pele, tá no nosso corpo essa necessidade. E quando a gente pensa em tudo isso, é como a gente pode hoje, usando as ferramentas que a gente tem, que hoje a internet favorece isso, de criar esses meios de troca, de comunicação, de autoconhecimento, de interação, para que
essa caminhada, essa transição possa ser mais leve, que nos momentos difíceis eu possa contar com alguém que vai me ouvir, que vai me entender e que não vai julgar. Porque a ideia desse modelo de trabalho que a Viviane e eu estamos idealizando é um modelo feminino e não cabe o julgamento. O julgamento é substituído pelo acolhimento. Eu posso até não concordar com o que eu vou ler ali, com o que eu vou ouvir da outra mulher ali, mas eu vou respeitar e eu vou acolher. E isso faz toda a diferença em qualquer trabalho. E até quando a gente pensa, eu penso nessa questão da energia e do processo que a Tati colocou aqui, eu tenho um cliente que é homem, ele é do mercado financeiro, e uma das coisas que eu achei muito interessante, que trouxe ele para a terapia, é que ele fez o quê, na verdade? Ele estava num ponto aqui embaixo e ele subiu, ele chegou no patamar que ele queria. Mas por conta do excesso de energia masculina que ele tem, ele não percebeu essa trajetória acontecendo. E quando ele chegou no que ele queria, que era ter o apartamento dos sonhos, muitos amigos, viagens, tudo, ele não aproveitou esse processo. E aí lá em cima, aquilo não fazia sentido para ele. Ele não entendia por que que ele quis tanto aquilo, se agora não tinha sentido nenhum. E quando ele procurou a terapia, é porque ele se percebeu no ponto que ele estava, de antes, e que ele queria fazer essa trajetória de novo, mas ele não queria chegar num ponto de novo sem perceber esse processo e chegar lá em cima sem ter sentido nenhum, sem ter aproveitado essa caminhada. E tem sido muito prazeroso porque a gente tem olhado para essa questão das energias e como ele vai lidando com isso e agregando da energia feminina, da energia criativa, que faz parte da energia feminina, para dar conta de ir fazendo esse processo de uma maneira mais suave, mais prazerosa. Deixa eu ver aqui que Temos a duas Tati... participações, Má. A Tati falou as 2 vezes que fui para terapia, separei. Agora que me dei conta. Ai, Tati, Pode acontecer. Pode acontecer. E a Angélica colocou aqui: sou praticante de barra de axis e uma das ferramentas é respeitar o ponto de vista. Sim, Angélica, perfeita. A Tati também é praticante de barras, eu também sou. E as barras traz isso mesmo, né? Que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Que a ideia é tirar o julgamento e olhar que aquilo que eu estou vendo é o meu ponto de vista sobre o que está acontecendo com o outro. E que não necessariamente é a verdade e ela precisa ser dita, ela precisa ser imposta para o outro. Até esse ponto da gente pensar nas energias de feminino e masculino tem a ver com isso. O masculino, ele acha que, né, a energia masculina, assim, eu vou pensar e eu vou falar tudo que vem, porque o outro tem que aguentar. E a energia feminina é essa que vai filtrar, ela vai pensar, ela vai refletir, e aí tem 3 perguntinhas socráticas que são legais. Isso vai contribuir com alguma coisa? Isso vai mudar a vida de alguém? E a terceira eu não lembro porque eu sempre esqueço de uma que isso faz parte do meu universo feminino. Então, se eu Cada ponto tem uma vista, né, diferente. A mesma situação é vista diferente por várias pessoas, né? Um conjunto de pessoas. Se você está numa família e existe uma situação, cada um vai ter uma interpretação e cada um vai ter um sentimento sobre aquilo que está acontecendo. Sim, eu estou até procurando um cartão aqui e não tem. Essa questão do ponto de vista, eu gosto muito desse exemplo. O que é que vocês estão vendo aqui? Sim, Angélica, como pode melhorar tudo isso? Né? Vocês estão vendo esse lado da capa. Está escrito Mulheres Correm com os Lobos, Clarissa Pinkola Estes, aqui Arco do Tempo. O que eu estou vendo aqui do outro lado é a capa do livro, mas eu estou vendo a contracapa. Então, quando a gente fala de ponto de vista e de verdade, se eu for entrar numa discussão, vocês que estão aí diante da câmera estão vendo esse lado.
eu tô vendo outra coisa. Eu vou falar aqui no meu, até tá escrito Mulheres Correm com os Lobos, mas não tem desenho nenhum, tá escrito Rocco, que é editora. Tem outra, tem 3 parágrafos aqui, não, a verdade é minha. Então, quando a gente fica num ponto de vista fixo, a gente perde a experiência do que o outro pode agregar para a gente, Sim. né? E se eu olhar para vocês, era isso que eu estava vendo. E aí, quem está certo e quem está errado nessa história? Os dois estão certos. Os dois viram coisas diferentes do mesmo livro. Isso é um exemplo simples e que muitas vezes, quando a gente está numa discussão com alguém, a gente está conversando, a gente esquece disso até pela necessidade de estar certo. Sim. Realmente, a gente perde a expansão, porque a gente fica preso que aquilo que eu estou falando é o que está certo, é o que é verdade. E aí é onde eu costumo brincar. Você quer estar certo ou você quer estar feliz? O que é mais importante para você? Para algumas pessoas vai ser que eu já ouvi isso. Eu quero estar certo sempre. Joinha para você e tudo bem. Né? Eu quero Uma ser. da, e uma das habilidades que estão aí, o mundo corporativo está pedindo para as pessoas terem é a flexibilidade, né? Então, eu penso X, mas eu posso pensar também X e Y, ou mudar para o Y, enfim, ter essa flexibilidade que existem as tonalidades do preto, existem as tonalidades do branco, e tudo isso faz parte da vida e do mundo das pessoas. E que uma coisa não precisa excluir a outra. Deixa eu ver aqui que a Tati colocou alguma coisa. E a Angélica também. Tá certo quem percebe isso e usa isso para gerir os conflitos. Sim, Tati. Porque quando você usa tudo que você sabe, toda a tua experiência de vida para gerir os conflitos, fica leve para você. Quando a gente espera que o outro tome essa responsabilidade, a gente está delegando a nossa felicidade para o outro. Isso seja no âmbito profissional, familiar, enfim. E a Angélica colocou aqui: a Viviane conhece muito bem minha família. Depois que aprendi as ferramentas, melhorei muito em respeitar o ponto de vista delas e não sofrer mais. Que Eu legal, Angélica. conheço, eu conheço, Angélica, e sei a sua, de fora, sei da sua batalha aí. E Ela é família, a filha, ela é a filha caçula, né? Tem várias questões. Eu acho que a sua luta foi muito, e muito família grande. Parabéns pela sua vitória. E família é um ponto, é um dos tendões de Aquiles. Porque se a gente for Sim, pensar nos pontos básicos que são importantes para a gente, que é família, relacionamento amoroso, trabalho, amizade, eu nunca lembro todos. Saúde, a família ela trabalho, traz desafios. sim. E Então, ela é a nossa estrutura, né? Muitos do que a gente pensa, nossa personalidade, vem da nossa família. Não adianta a gente querer meio que fugir. A gente pode trabalhar para ser diferente, mas é a nossa base. sim. E, É o que e tudo a gente aprendeu a ter uma visão e um olhar do mundo a partir da família. Sim, e tudo bem se a gente difere do que a nossa família prega como verdade. Eu gosto muito quando o Bert Hellinger fala que a ovelha negra da família é quem vai trazer a mudança que aquela família precisa sofrer, precisa passar e que ninguém teve coragem. Então, a pessoa que é diferente, né, aqui eu falei ovelha negra porque é o termo que ele usa, no Mulheres Correm com os Lobos é o patinho feio, que não tem nada de feio porque depois se transforma num lindo cisne, tem um papel de extrema importância e não é um papel fácil, porque muitas vezes essa pessoa é julgada mesmo por ela não seguir aqueles padrões e tá tudo bem não seguir padrão. A Angélica comentou também: meu irmão era um perrengue, agora não pertence mais a mim o seu ponto de vista. Uau, eu sou essa ovelha, que legal, Angélica. Aqui eu vou falar por mim, eu também sou essa ovelha, eu estou completamente e tá tudo certo. Com o tempo,
A gente aprende a conviver com isso sem criar conflitos, quando a gente abre mão do ponto de vista do outro, porque o que minha família pensa de como eu lido com a situação, das escolhas que eu faço, é problema deles, assim como você colocou do teu irmão, que o ponto de vista dele não pertence mais a você. E olha quantos ganhos, né? Sim. E isso tudo faz parte dessa energia do feminino. E agora E isso é um processo também. É um processo que não deve ter sido fácil, né? Porque a gente vive muito pelo olhar do outro, mas sim, parabéns, parabéns, viu? sim. Parabéns pela sua conquista. Né? E o momento agora, que a gente ainda está nessa pandemia, é aproveitar essa energia que está caótica. E aqui eu não estou dizendo caótico no sentido pejorativo, mas caótico no sentido de estar sendo tudo tirado do lugar para encontrar novas acomodações. É hora da gente olhar para fazer esse resgate do feminino, esse resgate de como a gente quer se posicionar no mundo profissional, na carreira, nas outras relações que a gente tem. Até porque o foco do nosso trabalho é a mulher e o mercado de trabalho. Mas não dá para a gente olhar só para isso, só do ponto de vista do trabalho, porque olha o tanto de coisa que a gente foi falando para falar de trabalho, para falar de quem nós somos, de como nós gostamos de nos portar. Aqui a Angélica também comentou mais alguma coisa, bem doloroso. Sim, Angélica, às vezes esses processos são muito dolorosos. Mas quando a gente consegue perceber que a mudança veio, como é o teu caso, também é muito gratificante, né? É tão gratificante quanto. Mas foi um parto leve, fácil e gostoso. Novo viver. A Tati colocou aqui, reestruturação. Sim, Tati, reestruturação. E a gente está a todo momento, como mulher, se reestruturando, porque em cada fase da nossa vida é exigido isso da gente. Vi, vamos começar a amarrar para finalizar, porque eu estou controlando aqui o tempo, Tá. né? Angélica, Tati, demais pessoas que estão aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, ou da experiência de vocês, de tudo que a gente falou, como é que ressoa para vocês tudo isso? Vou falar um pouquinho porque a gente pensou em trabalhar com as mulheres, né? Primeiro que a gente trabalha com orientação de carreira aí, desde 2018 a gente tem um projeto no MOVE e era principalmente o trabalho com os adolescentes. E aí depois, no meio dessa pandemia, a gente viu muitas ações em relação às mulheres, muitos estudos aí falando das agressões que as mulheres sofriam, também preconceitos na parte de trabalho. E aí a gente pensou, olha, a gente pode agregar o nosso conhecimento em relação ao que a gente tem e a gente pode oferecer, né, em relação ao trabalho. A Marcela na parte mais clínica e psicológica, eu com ferramentas aí em relação ao posicionamento no trabalho. Para nós, mulheres, e por que não fazer um grupo com essas mulheres, né? Que nos representa, que somos nós. Né? Trabalhar com o nosso potencial humano, né? Sim. E pensando nisso, né, a gente criou alguns projetos. E hoje o nosso convite, que já vai estar no. Você conseguiu pôr no link da bio, Vi? Ainda não. Telegram, não, mas qualquer coisa a gente envia também pelo direct. A gente está criando um grupo no Telegram chamado Mulheres que Somam. Esse grupo é inteiramente gratuito, que é para a gente justamente ter esse espaço de troca, de conversa, de poder falar, de poder ser acolhida. Esse é um dos projetos, né? A gente vai continuar com as lives,
sábado que vem temos uma nova live. Deixa eu até achar o nome aqui, porque é tanta coisa que a gente produziu que eu não lembro tudo de cabeça, né? E tudo bem, porque a Somos gente mulheres. para isso mesmo. O tema da nossa live de sábado que vem vai ser Laços que Curam. E também está Nossa. muito especial, a gente caprichou no conteúdo para vocês. E a ideia é que vocês possam entrar nesse grupo para a gente ir tendo essas trocas, e cada uma no seu ritmo, dentro daquilo que é possível. A ideia não é que seja um grupo pesado, mas que seja leve, que cada uma possa contribuir com aquilo que tem de melhor. E quando a Viviane fala da gente ter pensado em contribuir com as mulheres, a gente acredita que toda mulher tem algo fodástico para oferecer para as outras e para si mesma. E que no grupo a gente pode perceber essa força interna, essa essência e essa contribuição para si e para o mundo. Então, vocês estão convidadíssimas para fazer parte desse grupo. E aos poucos a gente vai falando dos outros projetos também, para não sobrecarregar vocês. O que a gente já vai deixar claro, até por uma questão ética, é que vão ter coisas que serão gratuitas e terão coisas que serão pagas, e que cada uma vai participar daquilo que se sentir chamada para fazer parte. Sim. Mas que tudo que a gente quer oferecer foi feito de maneira feminina, com muito carinho, né? Tivemos nossos conflitos no meio do caminho, no sentido de organizar as nossas prioridades, o que a gente já vinha vivendo, e de criar o espaço para que esse projeto possa existir e colaborar com tantas outras mulheres. No grupo vocês vão ter a possibilidade também de entender um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente vai também mostrar as nossas metodologias, né, Má? A gente pensa no empoderamento como sendo empoderamento, né? Sim. Eu acho que é legal a gente falar, porque o empoderamento, tanto para mim quanto para a Marcela, é algo não pejorativo, mas a gente levou para um lugar de disputa em relação ao homem. Não é. O empoderamento seria a nossa conexão, tanto com o nosso lado feminino, que precisa ser resgatado, e o nosso lado masculino também, né? As duas energias trabalhando juntas, nessa força que faz a mulher ser a mulher fodástica, como a Marcela falou, que ela sempre é. Sim. Então, esse termo emulheramento, vocês vão ouvir nas nossas lives, no nosso grupo, que a ideia é trazer essa energia do feminino de colaboração, de integração, né? E até porque o empoderamento já está muito batido e distorcido também. Então, às vezes eu vejo mulheres falando de empoderamento e, no fundo, elas estão criando novas separações, novas cisões. E a nossa ideia é integrar, que faz parte do feminino. A Angélica colocou aqui: amei começar meu sábado com vocês, gratidão. A gente que agradece a participação de todas vocês. E vamos continuar. A Angélica também colocou: oba, Tati, que legal. Conversar com o corpinho, sim, Angélica. Vamos conversar com o corpinho para ver o que ele pede para a gente, o que vai ser contribuição, né? E o que mais é possível no dia de hoje, que nós não consideramos, e que, se a gente considerar, atualiza toda a nossa realidade em relação a tudo isso que nós conversamos hoje. Sim. E, acabando a live, a gente pede para vocês, a Viviane vai colocar umas caixinhas de perguntas, aí a gente pede um pouquinho também de paciência, que leva um tempinho para fazer isso. Para a gente ter um feedback do que vocês acharam da live, do que a gente pode melhorar, de que temas vocês sugerem, para que a gente possa ter essa interação e essa troca e deixar esse momento bem gostoso para a gente mesmo. Se for também legal para vocês participarem, fale para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens também. Aqui o grupo é aberto, né? Nosso foco é o trabalho com a mulher, mas é importante também os homens saberem sobre o que a gente sente, né?
como eles vão lidar com as nossas caixinhas aqui, que está na nossa cabeça. E é importante também. A Então, gente vocês podem ficar livres para curtir a página do MOF. A gente também vai criar uma página como chama? No YouTube, né? Para estar colaborando aí com questões pra gente, né? sim. Do nosso cotidiano, do dia a dia da mulher. Sim. A gente vai deixar a live salva. Se o Instagram boicotar a gente e não deixar salvar no IGTV porque ficou longa, a gente vai subir para o YouTube e a gente disponibiliza o link para vocês. E convidem Isso. também pessoas para fazer parte do grupo do Telegram, para ficar um grupo rico, divertido, leve. E até de manhã, quando eu estava me preparando, que eu tenho minha rotina matinal antes de começar minhas atividades, eu me perguntei qual energia eu gostaria para o encontro de hoje, para o grupo, para o trabalho que a gente está iniciando, e me veio a palavra abundância. E abundância em todos os sentidos. Sentido financeiro, no sentido afetivo, colaborativo, em todas as possibilidades que a palavra abundância carrega. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. E só o que eu posso fazer agora é agradecer. Minha gratidão imensa. E Vi, gratidão a você também por topar esse projeto junto. Eu também agradeço demais por todo mundo aí, pela titia, pela Tati, pela Angélica, a Bruna, o Ricardo, o Anderson, na verdade, que entrou, que está acompanhando a gente. Deixa eu ver quem mais que entrou. Não sei se ela ainda está. Eu não sei ver quem tá, quem não tá, enfim, todo mundo que entrou, agradeço demais vocês. Só mostra que a gente está no caminho certo, né? Então, só tenho a agradecer a Marcela também por embarcar nessa história comigo. Eu acho que, para mim, ter sentido na vida é isso, é a nossa troca, é as possibilidades que a gente pode oferecer para o mundo, né? E não ficar reduzida só num público grande. Eu acho que a internet trouxe isso para a gente e a gente tem que aproveitar as ferramentas que a internet trouxe, né? Trazer para o mundo. E se a gente conseguir afetar de afeto mesmo uma pessoa, para mim já valeu. Então, gratidão por esse sábado maravilhoso. Gente, um excelente sábado para vocês. E vamos ficar na pergunta do que mais é possível. Até sábado que vem. Grande beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Má. Até mais. Tchau.